A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós vemos ao redor do mundo muitos homens e até mesmo mulheres que se intitulam apóstolos. Será que isso é correto? Nós temos em nossos dias apóstolos de Cristo? Na Bíblia, nós vemos no Novo Testamento que Jesus, no começo do seu ministério, passou a pregar o reino de Deus por todas as partes, e em suas caminhadas chamou alguns para acompanhá-lo, mas muitos outros o seguiam por onde quer que ele fosse. E ouvindo seus mandamentos e ensinamentos, tornaram-se seus discípulos. Mas um certo dia, ele escolheu dentre todos os seus discípulos apenas 12 para propagarem o reino dos céus de uma maneira mais diretamente. Esses 12 foram chamados como apóstolos. Apóstolo, do grego apóstole, se traduz enviado. Apóstole era alguém enviado com instruções, alguém enviado com ordens. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, este é Natanael, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Esses 12 discípulos passaram a ser chamados apóstolos. Todos receberam de Jesus mandamentos e instruções para irem por todos os lugares e pregar o reino dos céus. Estes receberam de Jesus poder para operar sinais entre o povo, para que todos vissem que o que eles pregavam vinha de Deus. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Foi apenas aos 12 apóstolos que Jesus prometeu que receberiam o Espírito Santo e poder. E após a partida de Jesus para os céus, o seu reino se estabeleceu na terra. A igreja começou a crescer. E somente os 12 apóstolos, pela imposição das suas mãos, transmitiam os dons para alguns que faziam parte desse corpo, fazendo de alguns profetas, outros recebiam dom de curas, outros de falar em línguas estrangeiras, outros de expulsar demônios e muito mais. Tudo isso para a edificação da igreja, onde os apóstolos não estavam, pois viviam em missão de um lugar para outro, como testemunhas do Evangelho de Cristo. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Isso se cumpriu no final da festa das colheitas, a festa de Pentecostes, no livro de Atos capítulo 2. A partir do livro de Atos capítulo 2, os 12 apóstolos passaram a pregar diante do povo e até autoridades com tamanha ousadia sobre o reino dos céus, que começaram a ser perseguidos, primeiro pelos sacerdotes, os fariseus, e mais tarde pelo Império Romano. Um desses fariseus era Saulo, que perseguiu o reino de Deus, prendendo a muitos, castigando e até matando muitos cristãos. Mas um dia, indo a caminho de Damasco para perseguir ali os cristãos, apareceu-lhe o Senhor em uma luz tão resplandecente que o cegou. E vendo Jesus ressuscitado, foi chamado para uma missão, o apostolado. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E após a morte de Judas Iscariotes, que traiu a Cristo, outro discípulo foi escolhido para tomar o seu lugar,
Matias era o seu nome. E contando o apóstolo Paulo, que se tornou o maior de todos, pois pregava aos estrangeiros, tivemos na história cristã apenas 13 apóstolos verdadeiros. Como pode dizer isso, vendo que existem muitos apóstolos hoje? Muito simples, a palavra nos responde essa pergunta. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então, para ser um apóstolo verdadeiro de Cristo, era necessário ter convivido como discípulo de Cristo durante o seu ministério na terra e ter sido testemunha da sua ressurreição, ou seja, ter visto Cristo ressurreto. Aí eu te pergunto, alguém hoje conviveu com Cristo durante o seu ministério na terra? Ou alguém hoje viu a Cristo ressurreto? Não, mas estes são ministros de Satanás, e muitos são os que o seguem. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E Paulo também disse, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.